Hoje quero conversar sobre algo que atravessa gerações, quando o meu caminho virou dor. Senta aqui comigo e vamos falar assim com verdade. Sou Vera Lúcia Ribeiro, terapeuta holística, e por muitos anos acreditei em uma ideia que nem nasceu em mim. Ela nasceu lá atrás, nos antigos, nos avós, nos pais, naquelas frases que todo mundo já ouviu na vida. Tudo só tem valor quando dói. Se não houver lágrima, não há vitória. Se for fácil demais, não presta. E se não for sofrido, não funciona. E assim o caminho da vida começou a ser visto como batalha. A dor virou selo de autenticidade. O sofrimento virou prova de esforço. E isso passou de geração em geração como se fosse uma verdade assim absoluta. Por isso, o começo de qualquer sonho parecia leve e cheio de esperança. O final parecia vitória, o brilho da conquista. Mas, no meio do caminho, sempre vira peso. Era ali que as crenças antigas falavam mais alto. Era ali que tudo parecia difícil, demorado, cansativo. Só que hoje, com mais consciência, a verdade aparece inteira. O meio nunca foi dor. O meio sempre foi processo. O sofrimento só começou quando essas crenças antigas entraram no caminho. E existe uma crença ainda muito mais escondida, passada, silenciosa, de pai para filho, que diz que facilidade não tem valor. Se algo chega-se sem nenhuma dor, não merece ser celebrado. Que se o caminho estiver leve demais, é porque tem algo errado aí, hein? Tá muito fácil. É aquela voz interna que repete que sofrer valida esforço, que só quem paga emocionalmente merece conquistar. Isso criou uma geração inteira que desconfia da própria paz. Uma geração que sente culpa quando algo flui. Uma geração que acredita que precisa pagar um preço emocional para validar qualquer vitória. Mas isso nunca foi verdade. Isso é só eco de tempos antigos, onde a vida era dura e a sobrevivência era difícil. Eles passaram adiante a dureza como se fosse assim sabedoria. Hoje, não mais. Hoje é possível caminhar sem dor inventada, porque tudo é inventada, tudo é crenças, tudo foi colocado na gente. Deixa eu dar um exemplo simples. Imagina alguém que decide começar algo novo. Pode ser um trabalho, um projeto, um estudo, um cuidado com o corpo, uma mudança pessoal. O começo empolga. O final é fácil de visualizar, mas no meio do caminho é onde tudo se revela. O meio traz espera, o meio traz silêncio, o meio traz ajustes. E é exatamente nesse espaço que as crenças antigas aparecem. Se está demorando, é porque algo está dando errado. Se não está difícil, é porque não vale a pena. Se não tem sacrifício, não tem valor. E assim o processo vira dor. Não porque seja doloroso, mas porque foi ensinado a ser doloroso, a ser sacrificado, a ter muita dor. Quando a consciência desperta, tudo muda. O início volta a ser começo, o meio volta a ser caminho, o fim volta a ser consequência natural. O corpo relaxa, a alma respira, a mente para de brigar com o tempo, porque finalmente entende que nada está atrasado, nada está falhando, nada é castigo, era só um processo. A dor estava nas crenças e não no caminho.
início, meio e fim. Quando essa ficha cai, nasce outro tipo de vida. Uma vida que não transforma tudo em batalha. Uma vida que não coloca dor, onde só existe construção. Uma vida que não precisa sofrer para se sentir merecedora. Uma vida que caminha com verdade, com leveza e com presença. Uma vida que finalmente entende que o processo não é punição, é o caminho, é construção, é a parte da história, esse meio aqui, ó. Começo, meio e fim. Se essa reflexão fizer sentido, compartilha com alguém que ainda carrega essas crenças sem perceber. E deixa, ó, nos comentários em que ponto o processo começou a aparecer dor dentro da tua história. Enquanto muitos ensinam a vencer o mundo, eu ensino a voltar para casa dentro de si